Nós já estamos de volta e o nosso assunto agora é a mineração na Serra da Piedade. Um projeto de exploração mineral lá na Serra, território, onde todos nós sabemos está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, entrou na pauta de votação do Conselho da Secretaria Estadual de Meio Ambiente no dia 25 de janeiro. A proposta apresentada por uma empresa de mineração prevê ampliar uma área já degradada da serra. E a ampliação das atividades pode agravar ainda mais os impactos ambientais no local, ameaçando plantas e animais de um território que integra a Mata Atlântica, o Cerrado e também os campos rupestres. E vale lembrar que a Serra da Piedade ela é reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco, é tombada pelo IPHAN, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, e IEFA também, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. E a nossa equipe conversou com o professor do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, Miguel Ângelo Andrade, que também é coordenador da ADERE. A ADERE é a Agência para o Desenvolvimento Regional Integrado e que se dedica à preservação do conjunto religioso, arquitetônico, cultural e paisagístico lá do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira de Minas Gerais. Então, convido você que está em casa a assistir comigo essa conversa. A gente tem o interesse minerário para a região da Serra da Piedade desde a entrada das primeiras bandeiras em Minas, na busca da Serra Resplandecente e no caminho do Sabarabuçu, que integra a Estrada Real, e a gente sabe a institucionalização desse caminho, que era essencialmente e principalmente a busca pelos metais de interesse econômico da coroa. Então, se a gente for remontar, a gente parte daí, e simultaneamente o que a gente tem é a conservação deste patrimônio, no caso a Serra da Piedade, com uma vertente totalmente espiritual religiosa a partir de peregrinação, e a ocupação para a conservação desse patrimônio mineiro. Em um outro momento, como a gente está falando de uma área dentro do quadrilátero ferrífero, a gente está falando das maiores províncias minerais do mundo, minério de ferro tem praticamente no mundo inteiro. A questão é onde que está o ferro de boa qualidade. A Serra da Piedade, a região não é diferente disso. Então, a gente tem desde o começo da década de 50, mas com destaque para a década de 70, um uso já desse recurso mineral, no caso o minério de ferro na região da Serra da Piedade, não estamos falando nem da região, nós estamos falando limite de cerca de propriedade do santuário, com o uso daquela época bastante ineficiente, com um tom de abandono nessa área. Então a área foi utilizada por uma antiga empresa chamada Brumafer, e que lá deixou esse passivo ambiental gigantesco, incalculável, numa área de baixíssima resiliência, muito sensível, ou seja, difícil recuperação. A partir daí teve aquisição, teve uma negociação do Sindiestre para a recuperação dessa área, e uma empresa chamada AVG assumiu o compromisso de minerar nessa área com o intuito de recuperação. Traçou-se 4 cenários para o uso dessa área, e o cenário 3 foi então acordado entre o Ministério Público, IPHAN, IEFA, o Governo do Estado, SEMAD e Instituto Estadual de Florestas, para que essa área então fosse recomposta, recuperada e entregue à sociedade, agregando então a esse monumento natural, essa unidade de conservação, essa área. O que se julgou, foi determinado pela 15ª Vara Federal, é que esse cenário 3, para que houvesse para que haja a recuperação, era necessário a intervenção e assim minerar a área. Entretanto, o que se tem hoje, que se discute muito,
são alguns aspectos desse processo. O primeiro é porque se quer fazer um processo de mineração à moda antiga, né, digamos, né, sem a qualificação do processo, necessária qualificação do processo minerário, né, que a gente tem que ter no Estado. O que se tem feito hoje, e a Arquidiocese, junto com outros parceiros, né, tem se imbuído muito no esforço para discutir a qualificação desse processo e as restrições que ele deve trazer em função das suas peculiaridades. Há uma questão muito importante que se deve dizer, porque se julga muitos processos de licenciamento ambiental no setor minerário em função da questão locacional, ou seja, o minério de ferro ele está ali, não tem como ele mudar. É diferente se eu for fazer uma área de plantio de floresta de eucalipto, que você pode escolher outras áreas, né? Então não tem essa rigidez locacional como o processo de mineração. Entretanto, e na mesma medida, onde que a gente tem outra Serra da Piedade? É a prova maior do que a gente tem uma área totalmente insubstituível naquilo que representa nessas dimensões culturais, espirituais, religiosas e ambientais, né? Pensando como um espaço só. Então, certamente, o processo de qualificação de qualquer ação de impacto ambiental, direto ou indiretamente, que vai afetar a Serra da Piedade, ele tem que ser discutido com maior critério e com muito mais cuidado. Há planos que foram apresentados no processo de licenciamento que não estão detalhados. Um exemplo é um plano de comunicação e relacionamento com o santuário. Como é que você estabelece isso dentro de um licenciamento ambiental, né? Que se tem como premissa o diálogo, então, um plano de comunicação e relação entre o empreendedor e o santuário, e a gente até hoje não foi ouvido. Então, o nosso esforço tem sido, nestes anos, né, também para discutir esse processo. Do jeito que está, da proposta que se colocou para o licenciamento, né, a gente discorda em vários pontos. Há um esforço, sim, de diálogo entre o Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas instituições, junto à Arquidiocese. Temos conversado com o Ministério Público, com o IPHAN, com o IEFA, né, com o setor, fizemos uma reunião com eles e querendo mais transparência e apresentando as nossas demandas daquilo que não é só no mínimo, é o máximo de esforço que se deve ter para se ter um processo que se queira exemplar. Então, que tudo seja analisado com muita calma, muita seriedade, né? Porque é um patrimônio natural que nós temos aí em Caeté, na região metropolitana, não é? E agora eu quero falar para você que nos acompanha nesta manhã que fevereiro é o mês de aniversário da Oral Sim Implantes em todo o Brasil. Isso mesmo. Gente, são 15 anos valorizando a importância do tratamento com implantes dentários. Convido você a dar só uma olhada o porquê. Momento Saúde Oral Sim Implantes. Quais são as principais limitações de uma dentadura inferior? Na parte inferior, as principais limitações estão relacionadas à falta de fixação e estabilidade dessa prótese móvel. Essa mobilidade, além de dificultar a ingestão de alguns alimentos, pode desenvolver algumas feridas prejudiciais à saúde bucal. Então, através do tratamento com implantes dentários, você volta a ter dentes totalmente fixos e resgatar a saúde e o prazer de um lindo sorriso. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Viu só, então? Tá esperando o quê, gente? 2019 já está aí, chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel, viu? Ligue agora, o telefone é o 2513-7272, aparece aí para você, 2513-7272. Você vai ligar e agendar uma avaliação. Em Belo Horizonte, na região da Pampulha, você vai ligar 2513-7272. Oral Sim, você já sabe, né? É sua referência de sempre em implantes dentários.
Olha só, quero falar para você que está nos acompanhando nesta manhã, para você interagir. Quero convidar você a participar, a interagir conosco. Mande mensagens. Basta encaminhar, então, a sua dúvida, a sua sugestão de assunto para o nosso WhatsApp. O número é o 996428473, 996428473. E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nossa conversa é com o psicólogo Jairo Stacanelli sobre apoio emocional em momentos difíceis, como no caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. É daqui a pouco.